E aí, galerinha, beleza? Hoje a gente vai estar fazendo revisão sobre isomeria. Então, olha só, a isomeria ela se divide em dois tipos: isomeria plana e isomeria espacial. A espacial se subdivide em outros dois tipos: a geométrica e a ótica. Na isomeria plana, assim como todas as outras, os compostos têm sempre a mesma fórmula molecular, no entanto, vão ter estruturas planas diferentes. Aqui a gente tem, na plana, a gente tem divisão em isomeria de função, cadeia, posição, metameria e tautomeria, ok? Então, a gente vai falar separadamente de cada uma delas agora. Então, na isomeria de função, a gente vai ver quais são as funções que são isômeras uma da outra. A gente tem álcool com éter, cetona com aldeído e ácido carboxílico com éster, tá? Então, aqui no nosso exemplo, olha só, aqui eu tenho um propanal aldeído com uma cetona, ok? Então, são dois isômeros para a gente poder exemplificar aí. Não tem como, por exemplo, a cetona ser isômero do álcool ou do éter. Por quê? Elas apresentam uma dupla ligação. Por esse motivo, tem dois hidrogênios a menos. Então, não dá certo, né? Cetona com álcool ou com éter. O ácido carboxílico e o éster são facilmente percebíveis, porque ambos têm dois oxigênios. Então, essa daqui é uma das mais fáceis para você identificar. Isomeria de cadeia. A isomeria de cadeia ela vai ter as possibilidades de ser aberta, fechada ou ramificada. Então, aqui no nosso exemplo, olha só, a gente tem uma cadeia fechada e uma cadeia aberta, tá? Então, eu tenho um ciclo propano e aqui eu tenho um propeno, certinho? O próximo, isomeria de posição. Aqui, pessoal, vai mudar de lugar. Um grupo funcional, uma insaturação ou uma ramificação. No nosso exemplo aqui, a gente tem o propan 2-ol ou propan 1-ol, tá? Então, vejam que a cadeia principal é a mesma coisa, são 3 carbonos, é o propano, né? Propanol. Só que aqui o grupo funcional está no segundo e aqui está no primeiro. Então, viram? Mudou de lugar o grupo funcional, tá certo? Se fosse uma insaturação, também era um exemplo, e ramificação. O que não muda, gente, na isomeria de posição é o nome da cadeia principal. Vocês viram que era o propan-ol, o outro também era propan-ol. Mudou somente o número da posição, certinho? Próxima isomeria é a metameria ou compensação. Nesse tipo de isomeria, que às vezes vocês confundem com a de posição, somente o heteroátomo que está entre os carbonos vai mudar de posição. Geralmente acontece com o éter ou com amina. Então, olha lá no meu exemplo. Aqui eu tenho 2 carbonos à direita e 2 à esquerda. Na mesma estrutura, ou seja, mesma fórmula molecular, eu vou ter 1 e 3. Ou seja, somente o oxigênio mudou de posição aqui entre os carbonos, tá? O nome da cadeia principal, o nome da cadeia da estrutura é claro que vai mudar, tá? Então, aqui a gente só vai observar a mudança do heteroátomo. Por último, a tautomeria. Tautomeria, gente, é um caso especial de isomeria de função, tá? Mas ela é classificada como tautomeria. Vai ser um equilíbrio entre enol e aldeído ou enol e cetona. Sempre esses dois pares, tá? Enol aldeído, enol cetona. Então, olha só lá os meus exemplos. Vejam, ficou um pouco pequeno, mas dá para observar. O enol, o que é o enol? É o OH, o grupo funcional do álcool, ligado a um carbono insaturado, né? A dupla tem que estar imediatamente no carbono onde está o OH. Então, vejam, esse é o enol, duplo com OH. Esse enol está se transformando em cetona, né? Ocorre ali uma troca de posições duplas e forma uma cetona. Aqui, gente, a gente tem o enol se transformando em aldeído, tá? Então, a gente pode ter essas duas possibilidades. Quando tiver a setinha de reversibilidade, é fácil para você identificar. Você viu, já pode marcar que é tautomeria, mas nem sempre aparece, tá? Então, você vai ter que analisar com cuidado quais são os grupos funcionais que estão aparecendo na sua estrutura, verificar se tem uma dupla, né? Para a gente ver se é isômero realmente tautomeria ou não. Isomeria espacial. A isomeria espacial, também chamada de geométrica ou cis-trans, aqui está bem claro para a gente poder observar essas definiçõezinhas aqui. Olha só, o cis tem os ligantes, né, o par de ligantes iguais do mesmo lado. Ou, como assim do mesmo lado? Mesmo plano, parte de cima ou parte de baixo, tá? Então, veja, os cloros, os pares de hidrogênio
iguais no mesmo plano, no mesmo lado. A trans, gente, ela vem assim em diagonal, tá? Ou transversal, por isso que se chama trans. Essas aqui, os ligantes iguais vão estar em posições opostas ou planos diferentes, ok? Um em cima e um embaixo. Ocorre sempre, pessoal, com alcenos e ciclos, não importa a quantidade, 3, 4, 5, 6, mas desde que seja alceno e ciclos. Alcanos não tem como formar, alcinos também não, tá? Então, veja os meus exemplos aqui. Esse aqui eu tenho claramente, ó, do mesmo lado, os hidrogênios, do mesmo lado, metil, cis-but-2-eno, aqui eu tenho trans-but-2-eno. Esse daqui é 1,2-diclorociclopropano. A primeira estrutura é o cis, vejam que estão do mesmo lado, né? E a outra estrutura, olha, lados opostos, a gente tem o trans. Aqui é importante vocês observarem esse detalhe aqui, ó. Tem alguns casos em que não ocorre isomeria geométrica. Quando? Quando a gente tem os três ligantes, né, dos carbonos com dupla, os três ligantes iguais, então eu coloquei aqui os três hidrogênios iguais, ou três radicais metil, então nesse caso não ocorre isomeria. Ou ainda quando os dois ligantes iguais estão no mesmo carbono da dupla, né? Então nesse caso não tem como você isolar o cis com o trans, tá? Então se vier desse jeito, não há isomeria, certinho? E por último, a isomeria ótica. Na isomeria, os quatro ligantes do carbono, eles precisam ser todos diferentes para que ele seja oticamente ativo, tá certo? Então, a gente vai ter dois tipos, o levógeno, que desvia a luz para a esquerda, e o destrógeno, que desvia a luz para a direita. Nesse caso, eles formam um par de enantiômeros, que é isso que a gente tem aqui do lado, tá vendo? Então, aqui, olha, oticamente ativo, mistura racêmica, a gente tem os dois ao mesmo tempo. Vejam, carbono quiral, olha, OH, metil, hidrogênio e o grupo carboxila. Aqui no meio é como se a gente tivesse um espelho, né? Uma imagem especular do outro, um ao contrário do outro. Se você pegar isso e tentar sobrepor aqui, não vai dar certo. Então, esse daí é isomeria ótica ou quiral, tá? Importante a gente saber, o carbono quiral, ele é identificado por esse asterisco, né? Ele tem que ter os quatro ligantes diferentes. Então, os ligantes, gente, é o grupo todo. Não é só o primeiro átomo imediatamente ligado a ele. É o grupo todo, tá? Diferente. Para a gente identificar o número de isômeros oticamente ativos, a gente vai fazer essa formulazinha aqui. 2 elevado a N, onde esse N é o número de carbonos quirais. Então, primeiro você precisa identificá-los para ver a quantidade, para depois jogar na fórmula e descobrir o número de isômeros oticamente ativos, tá? Uma estrutura pode ter muito mais de um carbono quiral, 2, 3, 5 ou até mais, tá certo? Então, analise com cuidado a sua estrutura. E só para fechar esses nominhos aqui, né? Estereoisômeros são os compostos diferentes que a gente pode estar montando. Então, eles se subdividem em enantiômeros e diastereoisômeros. Então, estereoisômeros são os pares possíveis. Enantiômero é aquilo que a gente viu no slide anterior. As moléculas são imagem especular uma da outra, mas não são sobreponíveis, né? Que é esse caso aqui. Isso é um par de enantiômeros. Os diastereoisômeros é quando você tem a mesma estrutura, mas não é imagem especular, ela só resulta de quiralidade. Como assim? Se você pegar esse OH e põe aqui na esquerda, põe o metil para o outro lado, põe esse daqui embaixo, ou seja, você mexe na estrutura toda. Então, é a mesma estrutura, né? A mesma forma molecular, só que os ligantes não vão ser iguais na questão da posição, certinho? Então, pessoal, é isso. E a gente encerra por aqui. Tchau, tchau, até a próxima.